A União Regional Espírita, que está promovendo esse encontro. Marcel Mariano, que já esteve desde sexta-feira, está aqui em Londrina, nesse trabalho doutrinário em nosso lar. Ontem esteve no Via de Luz, e hoje nos prestigia aqui em nossa casa. Ele que é natural de Juazeiro, no estado da Bahia, licenciado em História e bacharel em Direito, profissionalmente trabalha na área da infância e família na Justiça Baiana em Salvador, onde atualmente reside. É trabalhador da Federação Espírita do Estado da Bahia, já participou também de sua diretoria, atualmente está vinculado à Mansão do Caminho, voluntário do movimento Você e a Paz, criado pelo saudoso médium Oswaldo Pereira Franco. No Paraná, esteve pela primeira vez nesse ciclo doutrinário no ano de 2014, visitando as cidades de Maringá, também as cidades de Paranacite, Paranavaí, e nos anos seguintes já esteve aqui na nossa região de Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu. Em 2025, neste ano, conosco novamente, em nova jornada, realizará atividades em Paranacite, Cascavel, União da Vitória, Guarapuava, Piabiru, Campo Mourão, Maria Helena, Umuarama, Cianorte, Colorado, Santa Fé e conosco aqui em Londrina. É uma alegria, Marcelo Mariano, recebê-lo. Seja bem-vindo à nossa cidade, à mesa. Leva os nossos abraços aos companheiros lá de Salvador, Bahia. E é uma alegria tê-lo aqui conosco. Então, aqui, né? Não tomo água durante a conferência, não. Nenhum gole. Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que nos vão acompanhar oportunamente pela mídia digital. Nossos votos de muita paz. Queremos agradecer emocionadamente a recepção e a gentileza com que fomos acolhidos na veneranda instituição que leva o nome de Meimei, mostrar nossa sensibilidade diante das músicas escolhidas pelos dois virtuosos que se apresentaram ao piano e a delicadeza do violino, nos trazendo peças eruditas e populares da mais alta qualidade no mundo cheio de barulho e de música psicodélica dos dias atuais. Queremos, neste preâmbulo, convidar a todos para visitarem Salvador em maio de 2027, daqui a 1 ano e meio, quando a capital baiana sediará um Congresso Espírita Mundial, sob patrocínio da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Espírita Internacional, CEI, nos dias 30 de abril, 1º e 2 de maio de 27, o Centro de Convenções da cidade, com capacidade para 10.000 pessoas, vai sediar um congresso mundial homenageando o centenário de Divaldo Pereira Franco. Se encarnado estivesse, naquela data, 100 anos. Como há 5 meses ele saiu do corpo, ele já confirmou presença póstuma. Espero que os vivos confirmem presença, que o congresso será inteiramente dedicado a ele. As inscrições já estão abertas no site da Mansão do Caminho. Lá está como se inscrever e o valor, que pode ser dividido em até 10 vezes.
de modo que a pessoa terá toda facilidade em arcar com o custo do congresso, que é para pagar o local, o centro de convenções. Após o encerramento do congresso no domingo, dia 2, 3 dias antes, em que Edivaldo faria 100 anos se no corpo estivesse, todas as despesas do congresso pagas, qualquer resíduo financeiro que sobrar, se sobrar, será imediatamente revertida para as obras sociais da Mansão do Caminho. Um conglomerado e uma colmeia de luz que todos os dias atende 5.000 pessoas. E, ao final do ano, distribui 7.000 cestas básicas para a população mais pobre em torno do Pau da Lima, de São Marcos, de Castelo Branco e outras dezenas de bairros que se aglomeram como nichos de miséria em torno da excelência da mansão, que parece um oásis no meio de um deserto de dificuldades humanas. E ali, aquela instituição veneranda, com tudo de graça, atende 5.000 pessoas por dia. Então será a forma que a Federação encontrou de homenagear. Creio que na ocasião, os 4 últimos livros que ele psicografou, ainda não publicados, deverão ser lançados. E também Nando Cordel, a quem liguei e por telefone pedi a Nando Cordel, amigo de longa data, que compusesse uma música inédita homenageando Edivaldo. E Nando aceitou de imediato. Ele está compondo uma música e ele vai cantar na abertura deste Congresso Mundial, no dia 30 de abril de 27. Estão todos convidados. Nós, da Federação Espírita do Estado da Bahia, vamos fazer a operacionalidade e a logística deste congresso. O tema central e os oradores ficam a cargo da FEB e do SEI. Nós faremos Salvador, na condição aqui, estou falando como diretor da Federação Espírita do Estado da Bahia. O tema proposto para amanhã é Paulo e Estevão, 2 vidas seguindo Cristo. O sol dardejava naquele janeiro de 34, quando 4 cavaleiros, montando dromedários ou camelos, se postavam à frente da envelhecida Damasco, contemplando a cidade ao longe, que as escaldantes areias do deserto pareciam cobrir de opróbrio e miséria. Aqueles homens, desde a manhã, marchavam lentamente sobre o dorso dos animais vigorosos, resistentes à canícula do deserto, enquanto um deles, sorumbático, cismado, mantivera silêncio desde os primeiros albores daquela manhã. Evitara comer qualquer coisa. Seu pensamento parecia vagar ao longe, quando por volta de meio-dia, 1h da tarde, com sol a pino, quase 50 graus de calor, uma luminosidade estranha, mais poderosa do que o sol, rasgou o firmamento e aquele homem singular, jovem, caíra do dromedário, rolando duna abaixo, até situar-se ao fundo, tomado de areia até o rosto. De imediato ele tomou uma posição de joelhos, levou as mãos aos olhos e grossas lágrimas se lhe brotaram dos olhos iracundos. Os 3 amigos, Jacobo, Demétrio e Jonas, desceram com um cântaro de água, tentaram ofertar-lhe,
Mas o doutor da lei chorava copiosamente. Os três aguardaram. Ele parecia dialogar com fantasmas. A sua pupila, ou as suas pupilas apagadas naquele instante magno, ele divisava um túnel. Era algo arredondado, paredes escuras, mas ao final um homem majestoso, de 1,80 m, caminhando de maneira viril, cabelos que mais se assemelhavam a um trigal maduro, e dois olhos que pareciam duas amêndoas peroladas pelo sol da tarde, se aproximava caminhando, o fitando demoradamente. O doutor estava estático diante daquela figura hierática, quando ouviu na acústica da alma a inolvidável questão: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que fizeram os meus discípulos a ti, para que pudesses desenvolver esta campanha inclemente de extermínio? Na voz estrangulada na garganta hirsuta, mentalmente o doutor equivocado só pôde perguntar: mas quem és tu? Eu sou Jesus a quem persegues. Que devo fazer, Senhor? Entra em Damasco, e lá te será dito que convém fazer. Não recalcitres contra os aguilhões que te transformam nesta hora magna. Tu és o vaso que escolhi para levar a mensagem aos rincões da terra. O túnel foi se diluindo e a figura majestosa daquele ser estelar foi desaparecendo como se desvanecesse, tragada por uma fímbria de sol que atravessava uma frincha de telha quebrada. O doutor colocou-se de pé. Os amigos o contemplavam aterrados e comentaram entre si: eu vi uma estranha luz. E não era do sol. Com quem nosso doutor conversava? Não sei. Talvez ele esteja atacado pela febre do deserto. Pela manhã não consumiu qualquer alimento conosco. Desde ontem está calado. Seriam sortilégios dos cristãos? Eles lidam com magia negra. Eles mexem com forças ignoradas. Estará o nosso doutor atormentado pelos sortilégios dessa classe desfavorecida? Ofertaram-lhe alguma água. Doutor Saulo? Sim, Jonas. Tu estás melhor? Sim, eu vi Jesus. E os três trocam um olhar, confirmando que o doutor está sobre o tresvario da consciência. Eu vi Jesus. E ele pede que adentremos Damasco. A partir de hoje já não me pertenço. Pertenço a ele. Os amigos o colocaram na alimária. Adentraram Damasco há 20 minutos. E numa cidade poeirenta de quase 2 horas da tarde, o vento tangendo a poeira e a areia pelas ruas mortas àquele horário, o sol dardejando implacável e inclemente, providenciaram na rua direta, número 30, uma estalagem num certo Matias, que acolheu o doutor, depositou num quarto. E Jonas exclamou: Senhor, que fazer? Eu libero vocês dois. Vocês podem retornar a Jerusalém. Jacobo ficará comigo e me dará algum suporte. Eu gostaria de ir
à casa de Sadoc, meu velho amigo do Sinédrio. E Jacobo o levou. Bateu a porta, veio um servo. Anuncie, por favor, ao sacerdote Sadoc que o companheiro dele de Jerusalém de infância, Saulo, se encontra aqui. Eis que ele vai lá dentro, anuncia ao amo e se recusa a receber o amigo. Ao perceber que o amigo tresvariava, falando sempre daquele Cristo perseguido, e que ele estava com muitos outros correligionários dentro de casa e que era arriscado expor Saulo a críticas e observações dolorosas. Por isso a indicação da estalagem. Posteriormente, Sadoc o iria procurar lá. Então diga ao Saulo e ao acompanhante dele que eu não estou em casa. Mas Saulo da porta disse a Jacobo, eu ouvi a voz dele. Eu posso estar cego, mas não estou surdo. Mas eu entendo Sadoc. Eu seria um constrangimento para os amigos dele e estou impossibilitado de enxergar. Foram para a estalagem. E durante 3 dias, 72 horas de vida hermética, sem receber ninguém, recusando qualquer tipo de alimento, Saulo só conseguia ver aquele túnel e aquele homem caminhando ao seu encontro para repetir a questão magna que permanece até hoje sem resposta. Saulo, Saulo, por que me persegues? 3 dias depois, alguém bate a porta. O estalageiro, Senhor, queira perdoar e vos incomodar, mas é um homem que insiste em vos ver. E quem é este homem, já que eu não enxergo? É um senhor de nome Ananias. Saulo compreende que a ovelha que ele vinha perseguir procura o lobo, que é ele. Ananias entra no quarto. Doutor Saulo, Jesus apareceu-me em sonho. Ananias, Ananias, sim, Senhor. Vai à estalagem onde está o meu vaso escolhido e remove das suas pupilas mortas as escamas que coloquei. Eu estou aqui para te abençoar em nome de Jesus Cristo, te devolvendo novamente a vista. Saulo se coloca de joelhos. Então eu me entrego inteiramente ao meu Rei e Salvador. Ananias aplica-lhe a bioenergia. Fluidos curativos se desprendem daquelas mãos encarquilhadas pela velhice e assinaladas pelo tear. E depois daquele passe, Saulo, que derramava grossas lágrimas a se perderem na barba hirsuta, abre os olhos e contempla o velho que está à sua frente. Vira o rosto e vê uma janela que dá para a claridade abundante de Damasco inundada de sol. Viva! Viva, meu Salvador! Vejo, enxergo novamente. Graças te dou, Senhor! E explode em alegrias, beijando as mãos de Ananias. Nas horas que se seguiram, possuidor de uma bolsa carregada de ouro, moedas de prata, denários, ases, dracmas, a moeda que circulava à época, cunhada pelos romanos, Saulo adquire determinados pigmentos de moluscos, canetas tinteiros feitas à base de penas de gavião, alguns pergaminhos virgens, e obtém de Ananias os primeiros extratos, as primeiras informações de Levi, o Mateus, o evangelista, que Ananias havia feito uma cópia e Saulo faria uma cópia da cópia. Ali ele encontraria fragmentos do pensamento de Jesus, algumas parábolas, alguns momentos culminantes
do seu messianato entre os equivocados habitantes terrestres. Depois, ele visitaria a sinagoga de Damasco, plenamente recuperado. Falaria, pediria a palavra e ninguém negou. Esse é o doutor de Jerusalém, o mais famoso tribuno do mundo israelita da época. Ele olha para as galerias tomadas, todos querem ouvir aquele homem cuja facúndia é uma das mais arrebatadas quando está no átrio examinando os textos do Torá. Varões de Damasco, venho vos trazer uma notícia hoje. Está caro. Jesus é o Messias que estamos aguardando. Um corisco, um tsunami 9 na escala Richter não teria maior efeito devastador naquele povo. Que é isso? E alguém diz do lado, eu acho que o doutor está querendo um efeito de oratória. Daqui a pouco ele dirá por quê. Não, não estou equivocado. Ele apareceu-me às portas de Damasco, veio anunciar que o Salvador é Jesus Cristo. Paus e pedras e bengalas começam a chover das arquibancadas. Miserável, infame, herético, como traz essa palavra imunda? Saulo é atacado, alguém o esgana na túnica, até que o sacerdote mais velho, meus amigos, acalmemos-nos. Até ontem, o doutor Saulo era para nós uma esperança. Nunca se ouviu um verbo que defendesse Moisés com a veemência dele. Não sabemos o que lhe aconteceu às portas de nossa cidade. Doença, demência, loucura, sortilégio dos galileus, não temos elementos para confirmar. Mas o que podemos dizer é que nesse instante Saulo é para nós um galho seco, um graveto apinhado de espinhos, ferindo-nos as convicções. Ignoremo-lo, que a sinagoga de Jerusalém o julgue. Quanto a nós, passemos a leitura dos rolos e dos pergaminhos de hoje. Encerrou, acalmou todos e Saulo saiu. Para retornar a Jerusalém e encontrar a mesma frieza. E buscar a casa do caminho em Jope, 6 quilômetros de Jerusalém, num porto que um dos imperadores, Herodes, havia erguido em homenagem a César, o Botinha. Ali nem mesmo a casa do caminho o quis receber. Quando ele bateu na porta, eis que um servidor abre. E devo anunciar? Eu gostaria de falar com Simão Pedro. Sua graça, Saulo de Tarso. O servidor tremeu nas bases. Voltou à intimidade da casa. Pedro, adivinha quem está aí? Saulo. Pedro ruborizou-se, veio nos prender. Destruir a casa, arrastar-nos à ignomínia, à prisão arbitrária, talvez ao sacrifício. O que fazer? Deixe-me pensar, estou aturdido. Alguns instantes depois digo, vai, diz a ele, que amanhã o atenderei. Hoje estou muito ocupado. Preciso reunir a comunidade para saber que atitude vamos tomar antes da prisão. O companheiro volta e olha Saulo. Pedro pede para avisar que hoje não pode recebê-lo amanhã. Saulo entende. Todos estão com medo na casa. Eu sou a raposa que visita o galinheiro.
Eu sou o Drácula que busca o banco de sangue. Eu voltarei amanhã. O senhor poderia pelo menos me arranjar um pouco de água? O servidor vai lá dentro, volta com um cântaro e vê Saulo lavar as mãos, tirar a poeira do rosto e vê que aquele homem está modificado. Seu olhar não tem a dureza e a crueza dos algozes, dos carcereiros. Agora tem uma estranha humildade, em que ele pede tempo para ser compreendido. Mais tarde ele se entrevista com Pedro e conta o episódio que viveu. Pedro de imediato acredita. Depois ele vai a Tarso, a Turquia de hoje. Vai buscar auxílio. A Grécia de hoje, corrijo. Ele vai buscar auxílio do pai. E vai viver um dos momentos mais dramáticos de sua existência. Chega à cidade natal, ninguém o reconhece. Vara uma rua e atinge a casa onde viveu, nasceu, abre a porta que range nos gonzos enferrujados. Adentra-se à sala e vê o mesmo ambiente onde havia brincado como criança. Num canto, a velha cadeira onde a mãe fiava. Numa outra, o pai, Jacó, segurando uma espécie de cajado. O velho se levanta. Oh, meu filho, que bom que você está sadio. Venceste esta doença. Eu nunca estive doente, meu pai. Não? Você nunca esteve doente? E o que foi aquela farsa de Damasco? Aquilo é um teatro, Saulo? Disseste que viste o renegado que morreu entre dois ladrões? Sabes o que o teatro teu provocou? Tua irmã Dalila teve que fugir de Jerusalém com o marido e o filho Estefânio, porque todos a acusavam de que ela é irmã de um herege. E tu vens me dizer que não esteve doente? Quem disse? Então eu formei um doutor da lei ou um ator? Não, meu pai. Eu vi Jesus. Foi. Então bandeaste, esqueceste as nossas tradições. O que fizeste do investimento que fiz em ti, te mandando para a melhor sinagoga de nossa raça, em Jerusalém, aos cuidados de Gamaliel? Atiraste tudo no lixo? A quem serves agora, meu filho? Meu pai, Jesus é o Messias prometido e tu vens à minha cidade para dizer essa heresia? Não, pai. Eu vim porque eu preciso de algum dinheiro. Eu não tenho com que me sustentar. Tem. Se o carpinteiro te converteu, procura-o. Ele deve ter recursos para te manter. Porque eu não te reconheço mais como filho. Tu és uma árvore maldita em nossa família. E do meu dinheiro tu não verás uma moeda. Tua mãe morreu ralada de remorso. Tu não tem pena disso? Saulo baixou os olhos e começou a chorar diante do pai. Choras? Mas eu não te ensinei esse ato de covardia? Como é que um homem derrama lágrimas diante do pai? Onde está o teu brio? O teu valor? Saulo percebeu que era inútil discutir com o velho Jacó, completamente fanatizado pela cultura da raça.
Sabe, Pai, se Jesus me apareceu, certamente encontrará recursos para me manter. Desejo-lhe paz. Saiu da casa, fitou a sala pela última vez, onde nunca mais voltaria ali. Tomou o caminho poeirento da velha Tarso, e 100 metros depois de casa, alguém corre atrás dele, um velho servidor de nome Sinésio. Estou salvo. Ele para. Ficam frente a frente, e Sinésio com uma bolsa cheia de moedas de ouro e de prata. Teu pai manda te entregar. O homem velho diz a Saulo, recusa. Tu tens um brio, tu tens uma dignidade que ele ultrajou, recusa. O homem novo, tocado por Jesus, acolhe. Teu pai mudou de opinião. Ele reconhece que tu és um filho, ele não vai te deixar passar fome. Recebe. Ele acolhe a bolsa. Sinésio, peço que digas a meu pai o quanto eu o abençoo e peço que Iavé o mantenha com saúde e paz. Recolhe a bolsa e sai da cidade buscando uma caverna, onde se refugia. Ao abrir a bolsa à noite, viu que o pai foi infinitamente generoso, ofertando-lhe considerável fortuna para os padrões da época. Ali ele medita, até que ao cair da tarde, dormindo entre pedras e areia, numa gruta, na periferia de Tarso, ele adormece, se vê projetado fora do corpo, contemplando dois seres nimbados de luz que o visitam. Abigail, a noiva, que a tuberculose extraíra do mundo. E Gesiel, irmão dela, seu ex-futuro cunhado, que ele mandará matar a pedradas, numa trágica ocasião. Os dois aparecem, parecem abraçá-lo, o incentivam, o animam. E ao final, quando parecem partir, Saulo faz 4 perguntas, as perguntas existenciais. Como enfrentar os desafios do mundo, como compreender os agressores, como encontrar forças para semear em solo sáfaro. E ela exclama as 4 regras de Abigail. Ama, espera, trabalha, perdoa. Depois eles se diluem como estrelas, ou um pó das estrelas em direção ao império. E Saulo dorme até altas horas da manhã. Vai ao centro de Tarso, percebendo que não é mais um doutor nem remunerado pelo Sinédrio, recorda que sua primeira profissão foi tecelão. Adquire um bilros, o equipamento com que faz tessitura, seja de fibras ou ferramentas para trabalhar o couro. Começa a trabalhar na cidade, depois parte para o deserto. Em Palmira, no deserto, consegue trabalho, monta uma tenda e passa 3 anos trabalhando pela manhã e à tarde se refugiando em uma duna, a fitar o cair do astro-rei por detrás das areias escaldantes, mergulhando em si para refazer caminhos. O resto está na obra monumental de 542 páginas, que a bondade de Emmanuel enviaria à Terra.
O Chico, na ocasião, trabalhava na Fazenda Modelo, como modesto escriturário do Ministério da Agricultura, onde veio aposentar-se após 35 anos de trabalho. Naqueles anos 40, ele é convidado a recepcionar esta obra na própria fazenda, depois do expediente que terminava às 7 da noite. Dr. Rômulo Joviano, o seu patrão, facultou de que ele descesse ao porão do prédio da fazenda que cuidava de gado Nelore. E ficando ali entre 7h30 da noite até meia-noite, 1 da manhã, o médium entrava em transe profundo e, sob inconsciência total, Emmanuel escreveu durante 8 meses a saga de Paulo e de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, Gesiel. O médium em escrivaninha não percebia o lápis correndo sobre os papéis, gerando as folhas imortais dessas duas vidas que assinalaram o cristianismo nascente. Como companhia, um sapo, cururu. Todas as noites o sapo entrava por alguma fresta, se postava ao lado de Chico e permanecia em silêncio. Quando a psicografia terminava, meia-noite, 1 da manhã, o sapo ia embora. Tinha uma charrete pronta. E da fazenda ele voltava para o centro da cidade, onde chegava às 2 da manhã. Ia à despensa, pegava de restos de comida, almoço, jantar, fazia uma panela para dar ao cão, seu cachorro fiel à época. Depois que tirava o cachorro de sua cama, onde o cachorro ficava aguardando ele o dia todo, ele alimentava lá fora, ia sacudir o lençol cheio de pelos do animal, para as 3h30 da manhã, recolher-se, para dormir até as 6, 6h30, e voltar à fazenda Modelo às 7. 2, 3 horas de sono. Essa obra não é um livro, é um best-seller. Emmanuel confidenciaria ao médium que, para obter, Emmanuel solicitou das faixas onde vivia no além, fez uma súplica a Paulo para que das regiões felizes onde já está como alma redimida, Saulo pudesse recordar toda a sua vida. Paulo então fez uma imersão psíquica na sua própria biografia, nas regiões felizes. Em certo ponto do espaço, Emmanuel captava essas imagens de Paulo revivendo desde Tarso até a decapitação na frente de Tigelinos, o prefeito dos pretorianos, execrável esbirro de Nero. E Emmanuel, vendo as cenas, transformava em letras, enviando ao automatismo mediúnico. À frente de Chico, desdobrado do corpo em total inconsciência, o corpo, Chico lúcido no além, parecia sentado em uma cadeira, vendo numa tela cinematográfica colocada por Emmanuel à sua frente todos os lances que ele via do espaço pela projeção de Paulo. E em um determinado momento, no final do livro, quando Emmanuel anunciou que era o último capítulo, Paulo agora, trocando S pelo P, latinizando o próprio nome, cidadão romano, é avisado na prisão domiciliar em Roma, que deve seguir um carrasco até uma região na periferia. Ali o carrasco dobra-lhe o pescoço e, tomando de uma espada, treme. Paulo observa que o carrasco tem dificuldade em cumprir o seu dever. Ele levanta o pescoço e diz: cumpra com o seu dever, porque o meu eu já cumpri.
O carrasco baixa, dá um golpe certeiro e quase decepa a cabeça do pescoço. Saulo tem um baque e logo em seguida vem uma espécie de refrigério. Ele ouve um rio cantante de águas serenas descer em direção ao mar. Ele ouve canto de pássaros e um vento maroto que parece farfalhar os galhos de uma árvore. Ele abre os olhos e se vê encostado em uma árvore rente ao chão, em repouso. Fita as suas mãos, que eram cheias de cicatrizes na matéria, e como por milagre, a epiderme está absolutamente perfeita, como se o colágeno divino as recompusesse por milagre. Ele levanta-se, olha em derredor uma paisagem verde, flores, parece o jardim de Deus. Quando um personagem se aproxima, o velho mestre Gamaliel, vem e acolhe o discípulo. Saulo, seja bem-vindo. Tu já atravessaste a porta estreita. Paulo abraça o velho mestre. Afeições outras começam a chegar para dar-lhe as primeiras boas-vindas no além. Ele está inebriado pelo corpo espiritual. Ele está fascinado pelo reencontro com tantos entes queridos. Quando alguém anuncia que ali próximo uma escada, assinalada de flores, junta o infinito à terra, ele contempla, recordando a famosa escada de Jacó. Olhando seus degraus feitos de mármore de Carrara, de alvinitente beleza, ele contempla que 3 vultos vão descendo sem pisar nos degraus, como se deslizassem. No meio, Jesus. Ao lado direito, Estevão. Do lado esquerdo, Abigail. Em certo momento, os 3 param. Os 2 extremos descem, Jesus permanece na escada. Estevão e Abigail o abraçam. Ele sente o calor da noiva idolatrada e agora do amigo que foi o seu mentor espiritual após a morte, Gesiel Estevão. Quando ouve Jesus, que o acende e diz: "Seja bem-vindo, Paulo. Tu que me amas, atravessaste a porta estreita. Vem ao meu reino repousar das tuas fadigas, das tuas angústias, porque é da vontade de meu Pai que aqueles que servem o Evangelho se rejubilem na pátria dos redivivos." O Chico, fora do corpo, desmaiou. Emmanuel teve que suspender a psicografia, porque o corpo já não tinha comando da alma do Chico. Estava desmaiado pela visão esplêndida daquele reencontro no plano espiritual que Paulo e Emmanuel lhe permitiram ver. Não seja de estranhar que seja o maior livro do século XX dentro da literatura espírita. Insuperável pelo seu impacto, pelas suas informações históricas, pelo seu conteúdo de espiritualização, nos convidando a perceber esses dias aziagos, amargos que estamos a atravessar. Onde em cada lugar tem uma Damasco, corrompida, apodrecida, vergastada, diluída, erodida, conspurcada. Mas os Saulos são cada vez mais raros. Sobram as cidades apinhadas de buscas, sôfregas,
de ilusões, de coisa nenhuma, os indivíduos viajando do nada para lugar nenhum. Mas os Saulos que se transformam ao influxo da mensagem de Jesus são cada vez mais raros. Não seja de estranhar a profunda atualidade da frase do Cristo. Vasta, grande é a seara, mas escassos são os ceifeiros. E alguns estão cansados, sobrecarregados. Não é a existência de 98 anos de idade, dos quais tive a honra de conviver com ele 20, próximo, 40 de conhecimento, que quando o vi pela primeira vez eu tinha 16 anos de idade, eu era bem jovem, ele menos idoso. Aquela conferência em minha cidade, num cine-teatro, arrebatou multidões, tivemos que abrir as portas para que o povo pudesse ouvi-lo do asfalto da rua principal. Pastores evangélicos estavam presentes. No dia seguinte, na cidade vizinha, em outro estado, ele faria outra conferência arrebatadora. Ali nós nos conhecemos. Ele me fitou como se fosse: eu te conheço, meu filho do passado. Quando da mudança para a capital baiana, ele nos convidou para trabalhar com ele há 20 anos. Ocasião em que viajamos juntos, conversamos em aeroportos, ficamos nos mesmos hotéis, tomávamos café da manhã, trocando ideias sobre coisas comuns. Pessoalmente, nunca tive uma revelação de natureza mediúnica por ele. Nunca o busquei atrás de revelações. Entendi que a vida me traria as revelações à medida que eu amadurecesse para compreendê-las. Nada de precipitar-me em obter informes que talvez não tivesse estrutura para assimilá-las. E ele foi me orientando, me apontando caminhos, corrigindo, retificando, me dando dicas. E eu fui aprendendo. Como o discípulo sedento se acerca do mestre, que é uma fonte perene de água viva. No dia 18 de fevereiro deste ano, uma terça-feira, fiz palestra no cenáculo de nossa casa, Caminho da Redenção, e ele estava. Os olhos fundos, o rosto escaveirado, magro que sambava dentro da roupa, carregado pelos amigos. Disse algumas palavras no início, se dirigindo ao público, as mãos já estavam trêmulas. E eu, durante uma hora, ao lado dele, fazendo a palestra, e ele me escutando e olhando de esgueira, eu percebi. Era a última vez que eu estava vendo ele no corpo. Fotografei-o na alma. E aquele dia foi a última vez que eu vi pessoalmente Divaldo Franco. Depois a cama, de onde ele só se levantou quando saiu do corpo, na noite de 13 de maio deste ano, o dia da alforria dos escravos, ele também assinou a alforria dele mesmo. Libertou-se da indumentária física em ruínas, e como um pássaro alou-se da gaiola de ossos, buscando o céu, os céus de estonteante claridade, de onde está reunido os seus familiares. Quase 90 dias depois, eu fui levado pelos espíritos ao encontro com ele no além. A uma distância que cogito 50, 100 metros, o vi sentado em uma cadeira, com tio Nilson de Souza Pereira do lado, e todas os seus familiares, Dona Ana, seu Francisco, e cerca de 12 irmãos. Eu fitei, ele me olhou de onde estava,
Como de ato, ele fazia isso aqui com o polegar. Fechava o polegar no meio da mão. Ele fez assim para mim. Não disse uma palavra e eu estrangulado de emoção. Ao vê-lo lá longe, ele fez isso. Só me acenou. O vi rejuvenescido. Não tinha 98, tinha cara de 60. O cabelo negro, a camisa estirada, sem qualquer tipo de dilatação abdominal, refeito fisicamente, as maçãs do rosto brilhando, os olhos e sempre aquele sorriso contagiante. Nunca o encontrei triste em 20 anos de convivência. Nem quando as dores da coluna, das lombares o martirizaram por 38 meses consecutivos. Ele nos atendia sorrindo. Sempre alegre. Entendendo que aquilo era passageiro, era um teste, era uma aprovação, era um resgate, agora livre de todas as amarras físicas. E quando ele falava, abordando Paulo, ele era tomado de uma emoção dilatada, mesmo o livro mediúnico não sendo de sua lavra. Mas falava de Chico com um carinho infinito, colocando Chico no rol dos maiores vultos da humanidade, pela dedicação e pela humildade com que se entregou ao fanal de iluminar vidas, dignificando a pessoa humana. Algo que ele também fez. Não seja de estranhar que Clóvis de Souza Nunes, o notável pesquisador de Feira de Santana, lançou este ano uma proposta para 26. Levar o nome de Divaldo ao Guinness Book. Já estamos providenciando em Salvador, na Bahia, assinaturas para fazer chegar a edição desta coleção que elenca cada ano os maiores recordes, alguns bizarros, outros estranhos. Divaldo foi o pregador religioso que mais viajou no mundo. 71 países. Enquanto Billy Graham, o maior orador protestante norte-americano, que foi o orientador religioso de 4 presidentes da República que sentaram na Casa Branca, no Salão Oval, só fez 5.000 conferências durante a vida. Divaldo fez 20, 15.000 a mais. Talvez o ano que vem ele esteja no Guinness Book com 2 recordes. Países visitados e maior número de conferências. Todos os seus números são superlativos. Nunca se deixou abalar. Cansaço, fome, abandono em aeroporto, rodoviárias, trocava umas confidências. Quando eu falava, eu também já tinha sido esquecido por os anfitriões em rodoviária, fiquei de 5 da manhã ao meio-dia, sem ninguém para me buscar. Ele dava risada, meu filho, você com 40 anos, e eu com 80. Se eu lhe contar o que os meus irmãos já fizeram comigo, você chora. E eu nem ligava, ficava ali lendo, meditando, até alguém vir me resgatar. E vinha uma alma boa, que me socorria, me levava para o hotel, e eu depois levava a mensagem de Jesus aos corações. Aprendi com ele a relevar também. Mas tenho encontrado verdadeiros anjos em minha vida. Quem me acolhe, nada me pede. Quem me transporta, nada me exige. Verdadeiros anjos sem asas, sobre rodas, que me levam daqui para acolá. 2 vidas seguindo Jesus. Estevão se rendeu a ele quando conheceu na casa do caminho. Saulo se converteu a Jesus quando visitado às portas de Damasco.
Cada um de nós experimentará em algum momento atravessar uma Damasco qualquer, seja Londrina ou Salvador, Xorroxó ou São Paulo, Madrid ou Londres, pequena ou grande, Hamburgo ou uma metrópole feérica entupida de gente. O importante é o indivíduo perceber estes dias fecundos para que a mensagem de Jesus atinja os corações. No dizer de Amélia Rodrigues, a aquarelista do Evangelho, nunca se teve tanta falta de Jesus como nos nossos dias. Ele está crido, pregado, falado, comentado, discutido, combatido, mas raramente vivido, compreendido. E é preciso que a mensagem dos imortais, agora vazando pelas tumbas vazias, chegue aos tímpanos da criatura humana sedenta, carente, onde milhares perderam o sentido existencial e possam se localizar, colocando outra vez o sal para dar sabor à comida, que é a vivência na terra. Seja, pois, esta manhã que estamos encerrando o nosso périplo por São Paulo, Paraná e 3 cidades do Mato Grosso do Sul, a nossa gratidão à veneranda casa que leva o nome de Irma de Castro, a doce e suave Meimei, a esposa de Arnaldo Rocha. Eu tive a honra de conhecer ele pessoalmente. Conversar com ele em Belo Horizonte ou em Brasília, no Conselho Federativo Nacional. Ouvir-lhe as histórias da convivência só de 2 anos com ela. Até que a nefrite matou-lhe os rins e transportou Meimei para o além. Onde, adotando o nome de Blandina, conforme está entre a terra e o céu, ela se dedica a um local para acolher crianças recém-desencarnadas, onde se faz a mãe generosa desses petizes, até que suas mães biológicas saiam da matéria e possam ir ao além tomar conta dos próprios filhos. A nossa gratidão por esse anjo, Meimei, que se tornou orientadora de tantas vidas na Terra, de tantas vidas no Brasil, e emoldura esta colmeia de luz. Fitando, pois, estes céus nublados de Londrina nesta manhã, só podemos articular a Jesus e aos bons espíritos o nosso profundo sentimento de gratidão, ofertando a Deus a nossa oblata nestes 60 dias que nos separam do Natal. Daqui a 60 dias, o menino veio à terra e buscará nascer não nas manjedouras dos shoppings, das casas de objetos natalinos, onde o velhinho de vermelho é predominante. Ele deseja nascer na manjedoura interna de cada um, na intimidade do coração. E que possamos dizer em júbilo: louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor. Na tarefa renovada, no teu olhar nos concentra, de espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres, miseráveis cegos que fugimos da luz a que nos elevas,
Nossa oração rasga, rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre Divino. Retifica-nos o passo nessa estrada corrigida e sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dai-nos, Senhor, tuas bênçãos, que nos consolam, que nos levantam, que a tua doutrina santa vibre pura e vive em nós. Ampara-nos a pobreza, socorre-nos a esperança, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo augusto, sublime e sacrossanto do próprio coração, pela atenção. Muito obrigada, meus amigos.